Olá, turma. Estamos aqui para mais uma aula de Projeto Elétrico 2. Vamos dar continuidade à nossa tabela que nós vimos de projeto elétrico residencial, tá certo? E a gente parou aí em corrente. A gente já calculou toda a corrente do projeto. Está faltando o fator de correção e a corrente corrigida para a gente calcular a seção de condutores e disjuntores, tá certo? Então, nessa aula a gente vai aprender fator de correção. É, então, como a gente vai calcular a seção dos condutores, ou seja, a bitola do condutor, a gente precisa garantir que a corrente calculada para ela possa circular pelos fios por um tempo ilimitado, sem que ocorra superaquecimento, tá certo? Então, a gente vai calcular esse fator de correção para que não tenha esse superaquecimento nos circuitos, nos condutores, dentro do eletroduto, tá certo? Então, corrigir o valor da corrente calculada, né, dessa corrente calculada, para o circuito, nós vamos calcular pelo fator de agrupamento a que este circuito está submetido, tá certo? Então, o fator de agrupamento, né, esse fator de agrupamento deve ser aplicado para se evitar esse aquecimento excessivo dos fios quando eles se agrupam em vários circuitos no mesmo eletroduto, ok? Então, como é que a gente faz para corrigir o valor dessa corrente? A gente precisa calcular, primeiro, a partir da consulta da planta baixa, como a gente não fez o dimensionamento, né? Esse dimensionamento aqui dos circuitos, passando pelo eletroduto para chegar à tomada, para chegar aos interruptores, aos pontos de luz. Então, como a gente não fez isso, né? Então, em sala de aula, porque você precisava do computador, do AutoCAD para dimensionar, o que é que a gente vai fazer? Eu vou determinar que o maior número de agrupamento que vai ter na nossa planta vai ser 3. Então, no máximo, 3 circuitos estarão agrupados, ou seja, passando pelo mesmo eletroduto, ok? Então, como nesse exemplo aqui, ó, vocês podem ver, ó, que está saindo do quadro de distribuição para essa lâmpada aqui. Então, tem o circuito 3, circuito 2 e o circuito 8 passando por esse eletroduto. Então, eu estou determinando que o maior número de circuitos agrupados vai ser 3, tá certo? Então, como a gente vai calcular a corrente corrigida? A gente precisa do fator de correção. Como é que eu calculo essa corrente corrigida? Eu pego a corrente e divido pelo fator de agrupamento, fator de correção, tá certo? Então, como nós sabemos que o número de agrupamento é 3, então a gente vai lá na tabela 42 da NBR 5410, onde vai ter aqui, ó, o número de agrupamento, ó, 1, 2, 3, 4, 5, de circuitos agrupados, tá certo? E aqui vai ter umas referências, como é que está sendo instalado esses eletrodutos com os condutores, tá certo? Então, o que se encaixa no nosso vai ser esse um aqui, ó, que é em feixe ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado, tá certo? Então, nosso vai ser isso aqui, o referência 1, tá bom? Então, como é que a gente vai encontrar o fator de correção? Então, a gente tem a referência 1, certo? E o número de agrupamento é 3. Então, ó, 3 e 1, 0,70. Então, como vocês podem ver aqui na planta, eu já botei, ó, 0,70. Então, como é que eu faço? Eu pego a corrente, certo? E divido pelo fator de correção, que nesse caso eu já dividi, tá certo? Desse aqui deu 5,57 amperes. Então, a nossa corrente corrigida do circuito 1 de iluminação é 5,57, ok? Então, corrente corrigida. Então, vocês vão fazer isso, ó. Pega
a corrente e divide pelo fator de correção. Augusto, e por que o circuito 4 está 1 e o circuito 9 está 1? É porque, como a gente sabe, no quadro de distribuição só vai o circuito, né, da instalação do quadro de distribuição. Então, o fator de correção, quando eu tenho um circuito só dentro de um eletroduto, então vai ser um aqui, ó, certo? Quando tem dois circuitos em um eletroduto, é 0,80. Quando tem três, que no nosso caso é 0,7. Então, para o circuito de quadro de distribuição, o fator vai ser 1, e para chuveiro elétrico, porque como eu falei em sala de aula, do quadro de distribuição para o chuveiro elétrico, o eletroduto ele vai direto e só fica dentro do eletroduto o circuito de chuveiro elétrico, tá certo? Então, chuveiro elétrico e quadro de distribuição é 1. Os demais é 0,70, tá certo? Que vocês vão colocar aí na tabela de vocês. Aí vocês vão fazer o quê? Pega a corrente e divide pelo fator de correção. Eu vou fazer aqui somente do circuito 1, tá certo? Pra gente concluir, e vocês vão fazer dos demais, certo? Então, ó, corrente corrigida. Eu pego o fator, a corrente e divido pelo fator, que vai dar 5,57 amperes. Então, minha corrente corrigida do circuito 1 é 5,57 amperes. Seção do condutor, porque deu 1,5 milímetros quadrados. Como é que eu encontro a seção dos condutores? Eu vou na tabela, certo? Na tabela 36 da NBR 5410, vejo a referência que é B1. Por que é B1, Augusto? É porque a gente está trabalhando com condutor cobre, tá certo? Com isolação, o eletroduto é de PVC, tá certo? E a temperatura que a gente quer máxima dos condutores é 70%. Então, a referência nossa, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia ver essa questão de referência dessas tabelas, mas como a gente não tem muito tempo, senão a aula fica muito grande, então eu já estou dando aqui que a referência é B1, tá certo? E vai ser sempre nessa coluna do 2 aqui, ó, B1 e 2, porque nós vamos ter dois eletrodutos carregados, que é o neutro e o fase, tá certo? Então aqui, ó, circuito 2, que aqui são as correntes, ó, correntes, tá certo? E aqui a seção, ou seja, a bitola, o diâmetro dos fios. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui, ó, que a corrente corrigida é 5,57, a seção do condutor vai ser quanto? Vamos olhar aqui na tabela. B1, dois condutores carregados, então, ó, até 9 amperes é 0,5. Então, Augusto, quer dizer que o nosso é 0,5 de iluminação? Por que então o senhor não colocou 0,5? Porque, como a gente viu na sala de aula, né, ó, quando eu tenho circuito de iluminação, a seção mínima é de 1,5, se lembram? Então, o mínimo para circuito de iluminação é 1,5. Por mais que na tabela esteja dizendo aqui que vai ser 0,5, mas o nosso não pode ser 0,5, porque o circuito de iluminação, o mínimo é 1,5. Como o circuito de tomada, que a gente chama circuito de força, o mínimo é 2,5, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, vamos colocar 1,5, tá certo? Então, quando o circuito for de iluminação, o mínimo é 1,5, e para tomadas de uso geral, para qualquer outra tomada, o mínimo é 2,5, tá certo? Então, prestem atenção. Mínimo para a seção de condutores de iluminação é 1,5, e para tomadas, circuito de força, é 2,5, tá certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês pegam a corrente, divide pelo fator de correção, certo? Vai dar a corrente corrigida. Depois, olha na tabela 36. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá bom? E só para lembrar, a atividade dessa semana é vocês concluir
tabela e vocês colocar lá no sistema a tabela concluída no aluno online, tá certo? Ou enviar no meu WhatsApp. Então, vocês vão pegar a corrente corrigida, vai na tabela 36, tá certo? Aqui da NBR 5410, olha qual é a corrente que deu e vê aqui qual foi a seção, a bitolo, diâmetro do nosso fio, tá certo? Então, isso é que eu encontro os condutores, a seção dos condutores. E os disjuntores? Para calcular o disjuntor, é simples. É você vir nessa tabela que eu salvei aqui, tá certo? Aí você vai olhar qual é a seção do condutor e quantos circuitos ele tem agrupado, tá certo? No eletroduto. E lembrando, como no nosso, por exemplo, somente do chuveiro e do quadro de distribuição, que é um, tá certo? Mas os demais é 3, né? Então nesse caso vai ficar aqui, ó, nessa parte, porque 2 ou mais circuitos no eletroduto. Então, ó, se nossa corrente, se a seção do condutor deu 1,5 de iluminação, qual vai ser o nosso disjuntor? A gente vai aqui na tabela, ó, deu 1,5 e são 2 ou mais circuitos, então vai ser 10 amperes, tá certo? 10 amperes, nesse caso. Então, vocês pegam a seção do condutor e o número de agrupamento e vai aqui na tabela e vê qual vai ser o disjuntor, ok? Então, isso é a nossa aula. Não esqueça de comentar e qualquer dúvida a gente vai tira no WhatsApp. Vocês podem enviar no individual, ok? Então, isso é a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e tenham bons estudos essa semana.